E vamos começar mais um novo episódio do nosso PodShape. Meu nome é Ana Alves e eu estou aqui com o Lincoln, que é treinador, coach da Soninha. A Soninha que é uma inspiração para todas nós. Soninha, e para começarmos, me fale como é o lance dos seus patrocinadores. Eles te apoiam? Me apoiam bastante, todos eles me apoiam bastante. Só com a probiótica e Black School eu estou 20 anos com eles. Isso é o maior apoio que eu tenho, entendeu? Sim. Você poderia falar mais sobre... O trabalho dela, a gente costuma dizer que ninguém se faz sozinho, né, Ana? Então, o trabalho dela só se tornou realidade com o apoio de um grupo aguerrido de pessoas. Não é só eles. De pessoas, né? O nosso presidente Caveira Preta, né? Marcelo Belo, nossa assessoria, né? O pessoal da Fitness Model. Hoje a gente tem pessoal da Bioequilíbrio também muito legal, Márcia, muito incrível, fazendo um trabalho que a Sônia precisa realmente, eles, sempre que a gente precisa, eles dão um suporte muito legal. E ao longo dos anos, várias pessoas foram entendendo a Sônia, a Sônia é uma ideia, não é só a Soninha é uma ideia. Já que você tocou nesse lance de ideia, como vocês criaram a Soninha? E como ela é hoje, que ela se representa para todos nós aqui no Brasil, né? Como que vocês criaram ela? A ideia da Sônia, eu costumo falar que antecede a Sônia. Muita gente vai lembrar da época ali, alguns amigos... eles vão se lembrar, ao longo do tempo, ao longo de décadas, teve vários motivos para a Sônia acontecer. No final, tudo isso convergiu para chegar na Soninha. Tá? O meu trabalho, Ana, eu gosto muito de fazer coisas que agreguem sempre. Se for fazer as coisas para fazer sempre do mesmo jeito, então é melhor não fazer. Não é o meu perfil. Anos atrás, isso no começo do personal, o Marcelo Belo, presidente da Black, ele trabalhou também no mesmo lugar, né, na antiga Training Club. Foi onde essa ideia, o trabalho do personal começou ali. Eram pessoas incríveis ali, pessoas fantásticas, e aquilo é comum nas artes marciais, no bodybuilding, né? Você ter nichos, né? Onde as pessoas se juntam. E ele foi um núcleo de ideias onde tinha um grupo de pessoas bem incríveis. E nessa época, uma revista de circulação nacional bem conhecida, ela resolveu publicar e miraculosamente colocar a natação como a atividade que mais promovia ganho de massa muscular. Ela fez uma matéria de quase 6 páginas, colocando... todo mundo abriu aquela revista. Sério, Soninha? Foi ela, nessa época, ia levar ainda uns 10 anos, acho que, para conhecer a Sônia. Mas você chegou a ver a revista? Ou não? Mas ele comentou comigo. Essa revista a gente abriu assim no balcão e estavam os irmãos Passoni ali. Tava até a época do Pinuco. O Pinuco treinava lá com a gente também. Na época o Pinuco eu estava competindo também. E todo mundo ficou pasmo, perplexo, olhando para aquela revista e tentando entender um ranking completamente confuso. Nada contra a natação, a gente trabalha com atividade física e recomenda, mas, né, é autoevidente, né, que aquilo não era fato, né, não como atividade que mais oferece ganho de massa muscular. Enfim, A musculação. Sim. Nessa época, você tinha algumas pessoas com o perfil da Sônia também, ali tinha uma pessoa, mas não entregava
aquilo que eu gostaria que entregasse para o esporte. Veja, eu comecei a trabalhar com o público feminino muito cedo. Isso já é uma coisa de família, já de criação. Eu cresci com mulher dentro de casa. Minha mãe parecia a mãe do Bill Gates, já era de juntar muita gente em casa, era mulher falando cada uma contando seus causos em casa, com seus problemas, né? Cada uma ali com as suas questões. A gente era da antiga classe média, era bem tradicional. Dali, minha mãe trabalhou em hospital militar a vida toda, foi enfermeira. E eu acabei focando na parte da prevenção, né? Ela trabalhava em hospital. Anos depois, na vida pessoal, eu conheci uma pessoa fantástica que me ajudou muito, uma pessoa muito incrível. Foi meu primeiro relacionamento, foi muito importante. Me ajudou a me construir, né? Foi uma pessoa muito importante mesmo. Me dava aula, na verdade, tinha 5 disciplinas. Fez letras, literatura alemã, francesa, me dava aula de inglês, me dava aula de alemão, francês, enfim, filosofia, fez quase 30 anos de USP, pessoa sensacional. Só que nós tínhamos um delay, né, uma diferença de idade, diferença grande de idade. Apesar da pessoa realmente ser muito incrível, essa diferença no decorrer dos anos começou a pesar para a pessoa. E pesar bastante. E isso começou a me fazer mal profissionalmente. Eu precisava trabalhar e, ao mesmo tempo, me doar mais para a relação, porque aquilo estava começando a afetar muito, aquilo me desgastava muito. E você não tinha nenhuma referência coerente, alguém que você pudesse falar, olha, se eu fosse você, eu não me preocupava com isso. Olha, né, basta você ver aí algumas referências. Não tinha. Você não tinha ninguém que entregasse isso nem precariamente. Que antes também não tinha a mídia ao nosso favor, como tem hoje em dia em si também, né? Era uma coisa mais reservada, o esporte ali. E era uma coisa muito imposta nessa época, em decorrência da mídia televisiva, né? Era aquilo, acabou, né? Aquilo era o que a mídia entregava ali na televisão, era aquele ponto. Você não tinha uma visão real, né, mais expandida do mundo como ele é. As redes sociais trouxeram isso, né, abriu as portas para o mundo real, né, para pessoas, né, onde estiverem pessoas notáveis, pessoas diferentes. Mas até então era tudo muito imposto. E isso foi, para algumas coisas, foi um estrago, né, para a sociedade. Isso foi muito danoso. Quando nos conhecemos, eu conheci a história dela. Da Soninha. Da Soninha. Foi mais ou menos qual época? Eu já tinha 10 anos de profissão. A Sônia está comigo há 25 anos. Então, um aprendeu a conviver com o outro. Né? Imagina, a Sônia é da década de 40. Então, você imagina uma pessoa da década de 40, de repente, treinando numa academia. Ela pegou o início do personal, conheceu as pessoas que trouxeram esse modelo de personal para o Brasil, né? A ponta da lança disso foi realmente a One More, com o professor Isaías Rodrigues, a qual nós continua hoje conosco na Black Skull, e nós continuamos juntos. E a Soninha, ela treinava na mesma academia onde essa ideia também do Isaías aconteceu, né? Desse grupo, era um grupo de pessoas, né? Dentre elas o Isaías. E o Isaías foi a que deu esse formato, foi a pessoa que conseguiu materializar aquilo, né? De uma maneira mais estrutural, realmente, digamos, né? Construir uma equipe que, em seu apogeu ali, fechava um teatro NIP ali de professores. Era um grupo muito grande, né? Estavam diversas academias de São Paulo. E a Soninha estava ali, era uma aluna, época que a Ângela Debatin estava no Olímpia, competindo, né, no bodybuilding clássico.
E eu, no decorrer dos anos, conheci a Soninha, fruto de um trabalho dessa equipe, onde eu fui para Ipiranga. A ideia não era esta, mas eu fui para Ipiranga para desenvolver um trabalho numa academia, e o que deu muito certo. Anos depois, eu conheço a Sônia, a história de vida dela, e isso sempre foi um motivador para mim. Eu sempre busquei trabalhar, mas o meu motivador sempre é isso, é a pessoa. Eu sou muito de ter esse link com a pessoa. Eu conheço a história dela, aquilo, para mim, ela tem um peso a mais para mim poder desenvolver esse trabalho com ela. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei a capacidade que eu tenho para desenvolver, para desenvolver. E às vezes você empodera a pessoa errada. Isso acontece e já aconteceu no esporte. Veja. Então você como treinador, você como formador de opinião, como treinador, veja, tem pessoas que elas desde cedo... Veja o caso do Lee Haney, por exemplo, que eu cito como exemplo. O Lee Haney, ele sabia que ele era o Lee Haney, né? Lee Haney ele era Olímpia, mas ele sabia que ele era o Mr. Olímpia, ele sabia que ele puxava o trem, que ele puxava todo mundo. E essa é a atitude de uma pessoa que realmente, de uma atitude de uma pessoa vencedora, de uma pessoa que ela sabe para onde está indo. Então eu sabia para onde eu estava indo, e no decorrer dos anos eu aprendi que para você empoderar uma pessoa, tem que ser a pessoa certa. Tem que ser a pessoa certa. O treinador, ele vai lá, para ele, é só um dia como outro qualquer. Você vai lá, você vai dar aula. Cara, você está pegando às vezes uma pessoa e você está construindo essa pessoa, e essa pessoa, ela faz parte de uma sociedade, certo? E essa pessoa influencia outras. O que ela vai entregar? Uma tribo, né? Ou você vive dentro de uma sociedade, ou à margem dela, daí o termo marginal. Sim. Então você vive, né, dentro de uma sociedade em que você agrega, né, no grego a pessoa que vivia a parte da sociedade, para os gregos era o idiota, era o termo, né? Daí a palavra idiota, era a pessoa que vivia fora da sociedade, que não se interessava pelos assuntos da sociedade. A pessoa que se interessava pelos assuntos da sociedade era o político, certo? Então, quando você como treinador empodera uma pessoa, você constrói, tem capacidade de fazer essa pessoa evoluir, ela tem potencial, o que você espera que essa pessoa faça? Certo? E a Soninha, ela entregava isso. A Soninha, no início, eu fui conhecendo a história dela, e no decorrer dos meses, a Soninha, ela é uma pessoa muito complexa. Ela é muito simples na maneira de falar, no jeito dela falar. Ela fala... porque assim, toda hora que ela fala as coisas, né, a gente vai conversando, você tem que traduzir, porque ela é de uma geração muito formal. E tem horas que ela fala bem formal, como uma pessoa da década de 50, da década de 60. Só que se você prestar atenção nas ideias, nos comentários que ela faz, quando você para e você entende o que ela falou, ela fala de um jeito bem simples. Aí você olha. Quando você vai ver, o que ela quis dizer era muito relevante. Mas você precisa traduzir, decodificar aquilo. Ela tem um hábito que ao longo dos anos, para mim, foi muito divertido. É como se ela a Soninha te desse um arquivo zipado, sabe? Ela te dá informação comprimida, assim, do que ela tem na cabeça dela. Mas ela é muito inteligente. Muito bom. Muito inteligente. Entenda, ela é uma pessoa que ela teve uma educação formal, porém, ela tem um QI muito alto. Pelo que eu conheço a Soninha, que ela treina na minha academia, eu tenho esse privilégio, né, de treinar na mesma academia que ela, e quando eu vou, converso com ela, cumprimento, dou aquele abraço gostoso, ela é sensacional, muito
é uma pessoa que dá um modo meio antigo mesmo, mas assim, ela é uma pessoa tão carismática que assim, as pessoas, você não sabe quanto que as pessoas te admiram naquela academia, Soninha. É muito impressionante. É verdade. E não só elas, como eu também. Muito obrigada. Mas é verdade, sim. No decorrer dos meses, quando começamos a treinar, eu fui conhecendo a história dela. E impossível, a história dessa academia, na qual eu fui parar no Ipiranga, foi a mesma coisa. Era para ir para lá, era só de passagem. Acabei ficando anos ali. E as pessoas que treinaram comigo no decorrer desses anos nessa academia, hoje é delegado da Civil, é empresário, dona de loja de automóveis e lojistas, etc. São todos homens, né, com família constituída. Então, deu frutos isso. E essas pessoas estão ali comigo ainda no Ipiranga, criamos laços. E com a Sônia não foi diferente. Quando eu conheci, fui entendendo melhor o que se passava. E, ao mesmo tempo, ela sempre foi muito... ela muito disciplinada. Muito disciplinada. E ela evoluiu muito rápido. Tivemos essa ideia de fazer uma apresentação com ela no início, só para as pessoas conhecerem. 1 ano e meio depois de treino, ela tinha muitas limitações, muitos dos métodos que nós adotamos para a Sônia, nós tivemos que fugir realmente do convencional para chegarmos no resultado esperado. No decorrer dos anos, ela entregava isso muito bem. A gente teve essa ideia de fazê-la se apresentar num evento. A Beth Koprovski comprou a ideia, a família Koprovski, né? A Beth, eu falo a família Koprovski, abraçou a ideia. Eu já conhecia a família Koprovski de menino, até porque eu trabalhava na revista Músculos e Força. Você procurar lá no editorial, lá no comercial, lá, você vai ver meu nome lá, tá lá, entendeu? Então, eu participava dos eventos, eu ia nos eventos, eu desde cedo acompanhava tudo aquilo, né? Comecei a treinar menino, conheci todo mundo do meio muito cedo. Então eu tive a oportunidade de ter esse respaldo. Porque até então era um menino abusado, se achando, querendo colocar a senhorinha no palco, né? Uma coisa assim, completamente, até então, muito nonsense para a época. Era uma coisa absurda. E na época foi qual o campeonato? O campeonato de estreante da NABA, né? 2007. Estreante Da NABA. Foi a primeira vez que eu já estava com 64 anos. 64? E hoje você tem quantos anos? 81. 81, sensacional. E aí, hoje, como você falou, né, legal, nossa, né, a Soninha e tal, o difícil foi o processo. O processo foi muito complicado, as pessoas... a gente teve situações ali, aquela da Max com aquela maluca atrás ali da extensora, lembra aquele dia clássico? Ela fazendo extensora e uma aluna de... Isso, uma pessoa de idade, assim, achando engraçado ela com essa atitude de treinar focada, como se fosse um absurdo aquilo, né? Assim, a mulher achou um absurdo, ela tá focada para fazer alguma coisa, porque no entendimento dela, quer dizer, o paradigma até então olha a tua idade, né? Tudo é a idade, não pode. Não pode. Então, é isso que mata velhinho. Que mata velhinho não é a doença, ela é um sinal. Ele é um sinal, muitas vezes, fruto do ambiente onde você está. Das pessoas que a cercam, né? Que o cercam e tal. Então, até nós mudarmos esse paradigma, mudarmos essa mentalidade, foi muito difícil. Foi. Quando ela se apresentou no primeiro evento, foi uma curiosidade,
com as meninas de todo 20 mundo achando... anos. Foi muito impactante, a apresentação foi muito bonita, nós temos esse vídeo, muito bonita a apresentação, com o pessoal parando o evento, ninguém imaginava a idade dela, ela muito bonita, muito produzidinha, e ninguém tinha a menor ideia da idade dela. Ela estava tão bem montadinha, mesmo no início, que realmente as pessoas não se davam por conta da idade dela. Quando o apresentador parou o evento e falou, foi uma comoção no teatro, foi no Elis Regina, época ainda dos campeonatos no Elis Regina, e foi uma coisa. E todo mundo achando que ia ficar por ali mesmo. E tinha essa separação de divisões de categorias? Não tinha a minha categoria. Não tinha? Aí eu abri. Então, o grande problema foi esse. Uma vez que o trem saiu da estação, e a Beth, quando levamos ela na terceira vez, que a Beth olhou e falou, olha, ela tem que subir no palco, ela tem que aparecer, as pessoas precisam ver ela. Você vai competir? Falei, ótimo. Minha categoria, como é que a gente vai fazer? Né? Eu falei, pronto, tô lascado, né? Dancei. Não tinha categoria. O único jeito de fazer aquilo funcionar era entregar algo à altura das atletas sênior. Então, tivemos que preparar a Sônia de forma que ela conseguisse entregar um shape nos mesmos parâmetros, né? No mesmo nível que uma menina de 20 e poucos anos. Isso é o que fez esse diferencial da Sônia, na verdade. Esse foi o grande divisor de água. É isso que às vezes algumas pessoas, né, às vezes nem entendem por que foi essa coisa, né? O que fez tem essa diferença da Sônia. Porque a Sônia realmente foi o cão-guia da matilha. Né? Eu brinco, o meu Insta tá lá, o pessoal fala Masterchef, mas Master Chief, eu uso porque por causa do Master Chief do Halo, né? Eu adoro, sou encantado. Muita gente não sabe, mas aquela visão do Gates, eu leio mínimo um livro por semana, então assim, eu já li as 2 biografias do Gates, e aquilo ali é a visão dele de mundo, porque tem coisas que é muita informação, então eles fizeram aquela ideia da 343 ali, de fazer aquilo, é uma projeção do que ele entende lá para frente. E olha que interessante, daquilo que eles propõem ali na série, o que você vê hoje em desenvolvimento já está bem além da série. Aquela ideia do projeto Spartan, né, dos Spartans, e a gente deu esse formato. Eu queria alguma coisa muito pé no chão. Eu falei, cara, eu queria que as pessoas identificassem isso de uma maneira que fosse algo bem consistente. E o próprio presidente da Black brincou comigo sobre isso, né? Porque na Black você tem um caveira preta, sim, né? E assim, desculpa, mas ela é um caveira preta, assim, com ISO 9000, porque você vê uma pessoa dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década treinando pesado e evoluindo e aumentando performance. Eu não sei se você sabe, mas hoje você tem diversos tipos de inteligência, não é só o QI. Você tem inteligência emocional, não me lembro se são 5 ou 6 tipos, porém uma delas é a aptidão, a capacidade da pessoa para aptidão física, que é o caso do Usain Bolt, é o caso do Ronnie Coleman. O Coleman é uma coisa realmente... absurda. É uma coisa... Absurda. Eu costumo brincar que ela é como se fosse o Coleman, o Dorian do bodybuilding, porque para fazer aquilo, entendeu? Trabalhar com cargas tão extremas, você precisa ter um mindset muito forte. Muito forte. É o poder da fé. É o poder da crença. Entendeu? É o poder de você acreditar que aquilo é possível. E ela consegue fazer isso. E foi isso que me fez levar essa ideia adiante. Quando a gente viu que ela é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam entender que mais que o corpo é a mente. O corpo você vê em todo lugar.
Mas a mente não. Mas a mente não, a Mas cabeça a não. mente não, cara. A postura, a decisão, o A querer, determinação. a determinação, tudo você tem que ter. É verdade. Porque você abre mão de muita coisa para você atingir o seu objetivo. Eu quero aquilo. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue. Você consegue. Consegue. Por isso que eu estou aqui para provar e quero provar para todo mundo que se consegue. Entendeu? Eu quero dar esperança para as pessoas. Isso que eu quero. Essa sempre foi a prerrogativa do trabalho dela. E a gente leva isso muito a sério, Ana. A gente leva isso muito a sério. Entenda? Vamos supor, as pessoas que nos assessoram, o pessoal que faz a nossa assessoria de imprensa está conosco há 20 anos. Conhecer pessoas é uma arte. Você precisa ver tudo com muita profundidade. O presidente da Black Skull, eu falo isso por causa do presidente da Black, Marcelo. Logo no início, assim que ela desceu do primeiro campeonato, ela já desceu patrocinada. E o Marcelo, ele é um cara que ele é visionário. Ele é um visionário. Ele é um visionário. Esse mercado que as pessoas conhecem, pode falar o que for, foi ele que trouxe isso, foi ele que fez isso acontecer. Né? A gente estava ali vendo esse trabalho dele, como foi esse esforço para fazer isso se tornar realidade. E óbvio, o mercado vai reagir a isso. Não é porque você criou que você se torna dono. Aquilo toma vida própria, que foi o que aconteceu. Então, daí a responsabilidade que eu falo com ela dela em relação ao esporte, porque ela hoje ela tem essa responsabilidade de continuar entregando isso para as pessoas. Por isso que a gente pensa muito no que vai colocar nas redes sociais. O pessoal quer muito conteúdo, pede muito conteúdo, mas veja, nós viemos, né, praticamente quase 20 anos quase de mídia televisiva. A gente não está desesperado. Ai, eu preciso colocar. Calma, bicho. Enquanto o pessoal estava colocando vídeo ali no Instagramzinho ali do fulano ali, a gente brincou com isso demais. Eu brinquei demais com alguns patrocinadores, inclusive, com essa questão de mídia social. A gente fez de várias formas diferentes e funcionou. Então, a nossa preocupação na Hype hoje é o compromisso com as pessoas que acreditam no trabalho dela. O fato de eu ter sido mentor intelectual da coisa é uma coisa, mas ela tinha uma mensagem para entregar, entrega isso e continua focada nisso. Então a gente precisa entregar isso nas mídias de forma que esteja à altura daquilo que as pessoas esperam. Então a gente não sai desesperado. Agora a gente vai entregar muito essas coisas dos eventos. Tem muito conteúdo que as pessoas não assistiram. A gente tem arquivo que a gente vai colocar bastante. A gente precisava pensar, primeiro, como entregar de uma maneira que não fosse banal, sabe? Que a gente não banalizasse. O que faz ela dar certo, veja, são quase 20 anos de patrocínio daqui a pouco. Isso é pela Black School? Não, desde que ela teve patrocínio, praticamente, daqui a pouco, né? Pouco tempo aí, já vai perfazer 20 anos daqui a pouquinho. Então, o que acontece? É uma das atletas mais longevas até em termos de patrocínio. Né? Não é qualquer coisa. Ela está com a Black Skull comprar essa briga, cara, é uma empresa... tem uma visão corporativa, não é empresa de criança, sabe? Não é de criança gerindo ali, sabe? Você pegar uma pessoa de idade e falar, olha, chegar num evento, como foi agora no stand, o presidente Marcelo fazer uma homenagem com os... Você não faz isso com uma criança, você está falando com uma pessoa que vive isso. Então, qualquer coisa que aconteça vira assunto. Você é vidraça. Você aceita ou não, paciência, mas é isso. E ela sabe ser vidraça. Vocês podem me descrever como que é o patrocínio? Como que eles apoiam financeiramente? Como que é esse lance? Ou eles só dão produto? Eles patrocinam algum campeonato? Vamos lá. Explica você. Eu poderia falar de um jeito... Mas você tem uma outra maneira de abordar. É assim, ela, veja,
tudo é a primeira vez. E as pessoas não sabem, mas eu sempre, Ana, sempre, no trabalho dela, como eu falei, eu comecei dentro da área editorial. Eu comecei a dar aula com 14 anos, comecei na musculação com 11, e essa referência dentro do meio, né, da área do esporte, conhecendo a coisa por trás, me ajudou muito. Então a gente sempre usou referências corporativas para fazer o trabalho dela. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Gates criou a indústria de software, ninguém sabia o que era software. Né? Você montar uma empresa de software quando ninguém sabe o que é isso, construir um grupo de pessoas que tenham a mesma visão que você e elas seguirem naquela direção, e fazer isso por mais de 30 anos é um feito. Pegar uma pessoa na idade da Sônia e, de repente, você abrir esse assunto, cabum, o mercado está seguindo um plano, certo? Ele está seguindo numa direção. De repente, ela literalmente, ela criou uma curva de mercado. Eu vejo isso, ela ouve isso. As pessoas falando, olha, eu quero competir, mas eu quero ficar que nem ela depois. Você vai ter que me treinar. Você imagina o que isso faz com o mercado? Você vira vidraça. Os treinadores olham para você, às vezes, no começo, hoje tudo bem. Já a gente criou uma relação muito incrível, né, com todo mundo, e foi muito legal. Mas, de início, como que as pessoas iam fazer com uma senhora competindo e, ao mesmo tempo, uma atleta em preparação, com 30 anos, tendo que ganhar título e trabalhar dentro do limiar dela ali? E eu vejo muita gente interessante, que as pessoas colocam assim, quando você está falando de alta performance, você não fala de saúde. Não, mas você precisa ter saúde para ter alta performance. Com certeza, sem saúde a gente não consegue nada. Volta, que eu vejo, você vê muita gente falando isso, às vezes, não, porque você está falando em performance, você não está falando de saúde. Mais ou menos, não foi bem isso que o Siban falou. Pelo contrário, o Siban colocou isso muito bem no podcast que ele veio aqui, né, recentemente. Ele colocou isso muito bem, ele falou, não, pera, para fazer o que eu faço, preciso ter saúde. Sim. Saúde. E muitas pessoas também falam que a bomba, que o hormônio, é tudo hormônio, mas não é. Não. É que vai ali ao treino, a dieta, é específico. saúde, não tem e a nada. saúde, o ergogênico vai potencializar o que a dieta e o treino estão fazendo. É simples. E a saúde perfeita. Porque se a Exato. saúde não estiver Não perfeita, vai. mesmo com tudo isso, não consegue. Não porque consegue. você não tem condições para você fazer principalmente o que eu faço. Eu não teria condições de fazer. Eu não tenho. Minha pressão 11, portanto, 5% de gordura agora em off. Você está em off? Eu estou em off. E você pretende competir esse ano? Vamos. Olha, nós já temos os eventos chave para ela se apresentar. O que nós queremos, Ana, é entregarmos aquilo à altura do que as pessoas esperam. Tá certo? É só isso. A gente realmente... ela tem agora uma apresentação especial dela, agora na Garota, que vai ser muito legal em outubro. Ela já está convidada para o Olímpia, ponto, da boca do Tarek. Do Tarek. O Tarek viu ela. Foi hilário, assim, foi hilário. A gente estava na feira, saímos do stand para comer alguma coisa, eu falei, vamos passar um pouquinho. Passar. E estava no Olímpia. Aí eu falei, vamos sair um pouquinho. Vamos ver o palco. Vamos olhar como é que está o evento, né, e tal. Aí a gente estava dando uma volta na feira. Eu falei, Sônia, é o Tarek e tal. O Tarek não tinha visto ela pessoalmente e tal. E aí, ele, muito prazer, né, aquele jeito e tal. Vamos tirar uma foto, né? Aí, Tarek, nossa, parabéns, você é um exemplo. Eu falei, realmente, né? Tá muito bem para 80 anos, né? 80? 80 já foi. Ele olhou assim.
Ele fez isso, ele pegou o celular e falou, pega meu celular. Ele sabe, você manda para ele falar com ele, ele confirma. Ele falou, pega meu celular. Ele tirou, ele pegou ele do celular dele. O Winkler fez isso. O Winkler não acreditou. O Francis Benfator, quando viu ela, o Francis desacreditou. Ele ficou conosco no stand, ele ficou encantado os 3 dias do evento, que ele não parava de falar disso. Assim, foi incrível. Então, e muitos atletas de fora realmente deram feedback, sabe? Então é por isso que a gente sabe o que está fazendo. Uma coisa é uma pessoa leiga falando, outra coisa são pessoas que vivem isso em alto nível. Falar, não, isso aqui é diferente. O Winkler pegou e falou, não, deixa eu tirar, pega meu celular. Nunca vi isso. Muitas O pessoas, Winkler, né? ele desacreditou. O Tarek pegou, aí eu expliquei para ele, o Tarek olhou, eu falei, então, Tarek, inclusive a gente está correndo porque a gente quer que ela suba no... Ele falou, ele olhou, ele falou, você está pronta? Você quer subir amanhã? Quer subir amanhã? É Nossa, minha avó. 5%. Saía. Simples assim. No evento, você quer subir amanhã? Quer subir? Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então espera, que a gente vai deixar ela como a gente quer, Quer que fique. entendeu? Porque quando ela aconteceu, na hora que começou tudo, veio tudo de uma vez só. E eu já sabia. Eu sabia o que eu estava fazendo em relação ao trabalho dela. Eu sabia que aquilo era uma coisa importante. Veja, nós sabíamos que era uma coisa importante porque ela precisa crer. E aquilo veio com uma força absurda. De repente, Ana, era uma matéria a cada 15 dias. Era ela se preparando, correndo para fazer dieta e competir. Naquele formato, hoje ela não precisa fazer mais. A gente faz para fazer assim um fanservice, né? Que ela fez o evento do Samuel ano passado, que ela fez isso. Mas como fanservice nós fazemos, até porque é do perfil dela. Mas naquela época aquilo não tinha, nós não tínhamos opção. E ainda na época a NABA resolve fazer 2 estreantes. Nunca vi isso. 2 estreantes, você precisava, de repente, 2008, você precisava estrear 2 vezes para você ir para um paulista. Olha isso. E a gente teve que fazer isso. Aí eu peguei e falei, olha, faz assim, falei com o presidente, ela já estava patrocinada, olha isso, acabou de fechar o patrocínio, de repente, miraculosamente, sabe-se lá quem foi que teve a ideia, colocar 2 estreantes, aí, e que você entender como é mercado. Curiosamente, no ano seguinte, tinha que ter 2 estreantes. Do nada, alguém tirou da cartola que tinha que ter 2 estreantes para você subir num paulista. Bem no ano que ela se apresentou de 2007 para 2008, sabendo que ela ia competir. Eu olhei para o presidente da Black e falei para o Marcelo, falei, vamos esperar. Falei, vamos ter que deixar ela melhor para subir no ano seguinte. E foi o que a gente fez. Foi. Até chegar 2010. Aí, quando chegou 2010, filha, aí não teve jeito. Aí foi de novo, porque veja, ela tinha que se apresentar, olha que loucura, ela tinha que se apresentar, competir, se classificar entre as atletas sênior, para ela poder subir no Paulista. Você está entendendo? Ela tinha que subir num campeonato de estreantes, minimamente se classificar para ela poder subir num Paulista, para ela poder ir dali se classificar entre as atletas do Paulista para ir para o brasileiro. Você tem noção, cara? Como é o Olímpia, né? O Olímpia amador aqui do Brasil e o profissional. Isso, tem que se classificar. Você tem que, é a mesma você forma. tem que pontuar, exato, para fazer. Você imagina isso, entendeu? Porém, hoje, né, o pessoal do NPC tem, né, um bom senso, né? Isso já de cara, a gente teve uma recepção muito carinhosa dos irmãos Erguinde nesse sentido de entender isso já, sabe? Porque escuta, né? Chega, né?
Já passei em tudo. Me ajuda. Já passou, Mundial. chega. Escuta, você não está falando, você tá falando de uma pessoa que representa a bandeira brasileira, cara. É isso aí, Brasil. Você representa uma nação, uma pessoa que se você for com ela, desculpa, me desculpe as influências, me desculpe todo mundo, e com todo o carinho que a gente tem, que nós temos, né, meninas que nós entregamos aí, graças a Deus, com esse trabalho para o mercado, a gente tem um carinho enorme, porém, se você for com ela na Bahia, no Sul, onde quer que seja onde for numa padaria, onde quer que seja, todo mundo sabe quem ela é. A gente tá na padaria, nas coisas tudo. Parece o Pelé, cara. Ela chega no lugar, eu já vi a senhora. Uma vez a gente indo para. Lembra aquele dia na Proatriz que a gente estava indo para o caminhoneiro? Eu vi a senhora! Caminhão. No meio do trânsito. A gente na Fará Maluf, a gente indo para academia. Ela parada aqui, um motorista, caminhão, carreta, Vendo. pesado, caminhão andando, eu vendo o caminhão andando do lado, eu vendo o caminhão andando do lado, eu falei, Cátia, para uma hora no farol, motorista, eu vi a senhora, e não sei o quê. Eu comecei, me deu um acesso de riso, eu falei, cara, não tô acreditando, não tô vendo isso. Conta pra ela, aquele dia que nós estávamos indo pra Praça da Sé, aquele mendigo sentado que você... Cara, morador de rua. A gente passando na São João, e a gente estava indo para combate, né? Isso, inclusive, faltando pouco tempo. A gente ia fazer um vídeo com o Arnaldo, da combate, e a gente estava subindo a São João, deixamos o carro no estacionamento, viramos a quadra, estamos subindo para entrar na combate. Pessoal, morador de rua, assim, os caras têm celular. Tem celular. Fiquei Os caras... Ah, senhora, eu sei quem é a senhora e tal. Aí um e outro, eu falei, bicho... Os moradores de rua. Desisto. Todo mundo. Tô vendo. Todo então você mundo. tá subindo. Eu fiquei bem assim, conhecida. Só que sabe o que chocou mesmo, Ana? Quando isso... E você sabe disso, porque você tá lá, você vê isso. Pessoas que veem ela ali na academia realmente mexe muito. Você sabe que isso aconteceu. Pô, aconteceu com a Elô. Eu vi a Elô sair dali emocionada quando eu vi ela de um jeito que eu fiquei assim. E já é uma coisa que pra gente acontece realmente. E um dia a gente na padaria, né, a gente sentado ali, a gente tem... Você convive com uma pessoa, daqui a pouco a gente fala, eu tô lascado, né? Porque todo mundo, a pessoa esquece, foi tudo pro ralo, vi todo mundo, e a Soninha? E a Soninha? Eu brinco que todo mundo, Deus entendeu tudo errado. Quem que você quer na vida? Ó, dinheiro e o quê? Mais mulher. Entendeu tudo errado. Entenderam tudo errado. Eu brinco com os meus alunos da manhã, falo, cara, acho que ele não entendeu direito. Mas você convive com uma pessoa há 30 anos, a gente tem um ritual já. Então a gente vai tomar café, conversa algumas coisas, né? Sempre. Comer antes de ir Vai comer e tal. Ou a gente faz isso na academia agora. Na Gaviões é uma coisa, a gente tem lá tudo. Mas antes, a gente saía, às vezes a gente ia para um lugar e a gente parava, tomava um cafezinho. Chega uma senhora, isso aconteceu várias vezes. Acontece em evento. A moça pegou, uma senhora de idade, abaixou, ajoelhou, pegou a mão dela. Falou, olha, eu queria cumprimentar a senhora, eu queria muito conhecer, emocionada. Olha, a senhora me tirou da cama, e isso e tal e tudo. Aí, isso já tem... Essas coisas começaram a acontecer. Aí eu falei, cara, isso é outra coisa. E você é uma atleta, Ana, e você sabe como é no esporte, o universo feminino desse esporte, que ele é competitivo. É uma prerrogativa do nosso esporte. Né? Você é um pirata, você está dentro de um navio com piratas. Então não seja criança, entenda as demandas daquilo que você faz. Ele é competitivo e no decorrer, nas apresentações ali, eu acho que eles não dão, é certeza, porque eu compito, eu sei. Eles não dão o espaço para nós, que é feminina,
de dar a apresentação primeiro. Primeiro ele passa todo aquele pessoal, o masculino, né? As categorias masculinas, e a gente vai passando, passando. E, pô, a gente é mulher, a gente está desidratada. Tá sem comer, sem nada. Comer, a gente precisa comer. E eles passam toda a trajetória das categorias masculinas para depois começar a introduzir as femininas. Isso daí já é um ponto que toda a federação deveria observar mais isso para nós. Eu, sendo mulher, imagina para você esperar tanto tempo para se apresentar. Já é muito desafiador. Já é, e salto. Exato. E salto. E ele do meu lado, me dando suporte no que tinha que comer. Come aqui, para aguentar. Senta aqui, fica aqui, tá. Por quê? Por causa disso. E teríamos que comentar sobre isso daí para ver se eles conseguem mudar a cabeça deles. Exato. As duas coisas que vocês estão falando é de um peso deste tamanho. Uma que a Ana está falando, que pode ser visto de várias perspectivas, e isso também que você está falando. Vamos lá. Uma das coisas que deu muito certo, sabe o que foi, Ana? Eu brinco muito com a Sônia Veja. Hoje, eu fico o tempo todo pilhando, você tá brincando, a gente chegou, mas eu fico pilhando ela o tempo todo. Eu peso muito na dela mesmo. Por quê? A gente faz muito exercício com ela, ela conhece muitos conceitos que para outras pessoas seriam ficção, ela entende muito bem. Se você falar da alegoria da caverna de Platão para ela, ela entende o que é. Ela consegue entender conceitos de filosofia hoje já bem. Ela já consegue articular as coisas e ver as coisas por um prisma diferente. Sabe uma coisa que a gente não quis cair? Em feminismo. A gente não quis. Por quê? A gente fugiu um pouco. Eu não estou falando nada do que você está falando, não tem nada a ver. O que você está falando está certo. Sim. Você está certo. Em filosofia, muitas vezes duas pessoas têm visões diferentes, diametralmente diferentes, e as duas estão certas. Então entenda, uma coisa que a gente não quis fazer com a Sônia foi ir para esse lado. Por quê? Você não é que nem o Rockefeller, vamos supor. Eu acho que quem define isso bem é o Rockefeller, lá no começo do século. Vamos voltar para o final do século XIX, começo do século XX. Quando condenaram, né, ele vai lá à Suprema Corte, que nem o Gates, vai lá à Suprema Corte condenar o Rockefeller por trust, né, porque ele está monopolizando o mercado. Aí a hora que ele senta na frente da Suprema Corte, ele olha e fala assim, olha, eu comecei o mercado que nem existia, vocês nem sabiam o que era isso. É o meu caso. Quando ele montou a Standard Oil, certo? Ele criou um mercado que nem existia. Você padronizar nafta, né? Você produzir querosene e padronizar, era tudo desconexo, não tinha um padrão de qualidade, não tinha nada. O cara fez tudo. O cara criou oleoduto, o cara criou toda uma infraestrutura para o país inteiro. Sozinho, do nada, para que as pessoas pudessem ter minimamente um produto de qualidade, quando ninguém pensava em qualidade. Ele olhou para a Suprema Corte e falou, escuta, eu criei tudo quando não existia nada. Nem esse assunto. O que eu estou fazendo aqui? Ele olhou bem. A Suprema Corte condenou e ele acabou ficando 10 vezes mais rico depois, quando separaram as empresas dele. Ele era o cara. Mas veja, a musculação, o bodybuilding, o fitness, é um organismo vivo. Qual o erro de algumas pessoas? Essa coisa de nós versus ele é uma coisa que eu sou muito contra. Nós versus eles, esses tipos de coisa, polarização. O que ocorre? Ele aconteceu. A musculação aconteceu. E no momento que ela tomou forma, aquilo foi expandindo. E que não existia. Não existia, certo? Então,
Apesar, o que fez ela dar certo, veja, eu vejo muitos atletas, vamos falar assim, old school, pessoal às vezes até tentando criticar o formato de hoje e tal. Sabe o que faz ela dar certo? Ela não agir assim, ela consegue acompanhar. Eu consigo, sabe, a gente está toda hora e ela está sempre ali e ela se adapta. A gente colocou na Black uma influencer trans, cara. Você tem polidense no stand da Black School. Tem slap fight no stand da Black. Cara, tá acontecendo. Muito. Tá acontecendo no mundo. Desculpa, sinto muito se você não entende o que está acontecendo no universo da atividade física. Sinto muito. Eu já tive atletas queridos, pessoas queridas, me mandam mensagem, pô, porque agora a gente colocou, não me leva a mal, a gente colocou. Isso é estranho, né? Olha isso. Até influencer no time estranhando, às vezes, algumas mudanças no mercado, sendo que a influência já é uma novidade. E de repente o mercado mudou tão rápido que até para influencer certas mudanças são estranhas. Olha a velocidade que o mercado está. Ela consegue acompanhar. Ela consegue lidar com isso. E isso é uma coisa que é muito difícil você ver. Então, o que nós fizemos é não optarmos por essa coisa de polarizar e ir para um discurso ou outro, sendo que isso não soma para ninguém. O que você faz é dividir, sendo que você tem que criar pontes, não muros. Líder não cria muro, líder cria ponte. Certo? Soninha, o que o bodybuilding significa para você? Minha vida. Sua vida. Toda a vida, toda dedicada a ela, a minha vida. Eu tenho responsabilidade com o meu esporte, com o meu país, com meus patrocinadores. Eu tenho muita responsabilidade. E é minha vida. Se você fosse falar para a Soninha lá do passado, sendo a Soninha hoje, como ela mudou? Como eu mudei? Sim. Eu não sou aquela Sônia mais. Ela morreu. Eu falo assim, eu tenho 81 anos, mas eu vivo 26 anos. Só. Ela virou uma bodybuilding lifestyle. Aquela morreu. Né? Aquela morreu. Essa é outra. É outra que Soninha. É o que eu sou, exatamente. Eu casei com o esporte. Entendeu? Muito com o bom. meu país, quero representar ele. Eu casei com o meu esporte. Com certeza. Essa questão que você fala dos patrocinadores, veja, é tudo novo. Então, essa relação, ela é construída a todo instante, Ana. Ela monetiza no esporte, ela tem um salário dela, do patrocínio da Black, ela tem a suplementação. Esse ganho depende do trabalho que também a sua responsabilidade em grande parte também é minha. Porque, veja, todo mundo foi também, principalmente pela minha cabeça. Ninguém ia fazer isso não acreditasse naquilo que eu estou fazendo. Então, eu entendo que boa parte dessa responsabilidade é minha, dela monetizar no esporte. Por quê? Porque a gente tem que mostrar o caminho. Aquilo que você vê na Gaviões é fruto disso. Entenda, aquele trabalho é justamente com esse intuito da gente mostrar o quanto isso é real, porque veja, as pessoas poderiam usar ela também como desculpa, falar, mas é a Sônia. Então, o que nós descobrimos no decorrer dos anos? Eu olhei e falei, se ficar tudo nas costas dela, as pessoas vão querer fritar ela, sabe? Dizer que, e ainda querer, né, quem é do contra, falar que é só, sabe? Não, a gente queria mostrar de uma perspectiva bem abrangente, que não era só ela. É possível fazer aquilo e aquilo dá certo. Porque antes dela, morreu todo mundo. Era um atrás do outro tentando ser master, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Todo mundo que tentou a mão, pesou a mão nisso. Então a gente realmente, ao longo dos anos, eu tive que me esforçar muito. Você tá ali todo dia, você vê como que é, entendeu? Aliás, parabéns ao trabalho que eu acho muito legal, porque vocês, né, fazem nesse formato, eu vejo, é legal isso.
entendeu? Porque Ah, meu marido tá aqui. o marido dela tá aqui. Vem cá, vem cá. O marido dela tá aqui. Consegue Não dá passar pra aí? passar. Não, vem aqui, fica aqui com a gente, não precisa... Esse daqui é o William Almeida, também é um grande atleta. Depois eu vou fazer uma entrevista com ele para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a trajetória dele. E vamos finalizar agora o nosso PodShape. Me fala aí o seu contato, deixa o seu Se o contato. pessoal quiser mandar direct pro Insta, Lincoln Spartan Master Chief. Não é Master Chef, é Master Chief. Tá lá bem escrito, tá lá bem claro ali. E olha, a gente agradece, né? Tô brincando, mas a gente agradece as pessoas que apoiam isso. Gente, não por mim, faça por ela. Você um dia vai estar na posição dela. Entenda? Um dia você vai chegar, se chegar na idade dela. Aí eu quero ver você ter opinião. Opinião, bicho, todo mundo tem. Porque a gente precisa de ação. Entendeu? Aí que tá faltando um pouco de atitude. Então a gente pede, pessoal, Sônia Ferraz Bodybuilder, o seu Instagram. Meu Instagram. Pode mandar direct para ela. O pessoal quiser é mais fácil, assim. Eu agradeço a oportunidade que vocês deram, né, Sônia? Eu que agradeço pelo convite que vocês compareceram aqui no nosso PodShape. Eu tenho um enorme prazer em ter recebido você, porque você é um fenômeno. Eu tenho muita admiração por você, Soninha, de Muito verdade. obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço todos os meus patrocinadores. Um abraço para todas as minhas fãs também. Maravilhosa. Né? E é um prazer estar aqui, eu agradeço bastante, tá? Muito obrigada. E vamos É finalizar mais o nosso PodShape e até o próximo episódio. É isso aí. É isso aí.